queridos, abram comigo nesta manhã a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, esse versículo de número 15 em particular, a respeito da igreja. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E o título desta mensagem nesta manhã é: o que é uma igreja reformada? Nós queremos dar continuidade à nossa série de estudos iniciadas no domingo passado, cujo tema é a igreja, e o nosso propósito junto e desejo é gastarmos as próximas semanas e poucos meses considerando este tema de fundamental importância para o povo de Deus. O que é a igreja? Ou melhor, o que é a igreja? É um tema um tanto atípico nessa manhã, um tanto técnico talvez para o dia do Senhor lidarmos com algo desta natureza, mas de grande importância e necessidade, já que nós nos aproximamos e nos dirigimos àquele ponto quando nos formaremos como uma congregação, como uma igreja formada de fato. Eu creio que é de boa valia começarmos com uma pequena recapitulação daquilo que nós já consideramos no domingo passado. Bem, você se recorda em nossa definição do que seja igreja, aqui nas páginas da Palavra de Deus, obviamente, que uma igreja não é uma denominação, ou uma convenção, ou uma associação de igrejas. Uma igreja também não é uma confissão de fé escrita num papel, mas uma igreja de fato é a reunião de pessoas, um grupo de pessoas reunidas, mas pessoas que passaram pela mesma experiência espiritual, isto é, a experiência de conversão. Homens e mulheres que um dia tiveram seus olhos abertos quanto à sua condição espiritual diante de Deus, pecadores, necessitados, mas que se aproximaram dele em verdadeiro arrependimento e fé para a salvação, e assim foram unidos umas às outras em verdadeiro propósito, adoração e serviço a Deus. E algo que marca um crente, uma congregação bíblica, uma igreja verdadeira, é que são homens e mulheres que foram separados do mundo, ou seja, separado daquilo que nessa cultura onde nós nascemos é intrinsecamente contra Deus, anticristã, anti-palavra de Deus. Homens e mulheres separados, isto é, santificados para Cristo, para o seu culto, para o seu serviço, e então unidas e firmemente atadas umas às outras em culto, em comunhão e em serviço. Não meramente uma aglomeração de pessoas reunidas, não meramente uma audiência e um púlpito, mas pessoas, como nós vimos na palavra de Deus, coladas, isto é, juntadas, unidas umas às outras, com o mesmo sentimento e propósito. Então, isso é uma igreja, queridos. Pessoas que passaram pela mesma experiência espiritual, reunidas em um lugar, separadas do amor e da vida para este mundo, para servirem ao Mestre e proclamá-lo neste mundo, atadas em sentimento e propósito, como uma família em Cristo. Essas pessoas têm essa característica em comum. E nós vemos 3 metáforas domingo passado que representam, entre 7 metáforas, o que a Bíblia diz sobre a igreja. Bem, é muito importante lembrar isso. Nós cremos, como batistas reformados, como o povo de Deus tem crido, que há aqui nas páginas das Escrituras uma figura, um retrato, um modelo do que seja a igreja do Senhor Jesus. E esse modelo nos foi dado pelo próprio Senhor, através dos escritos dos apóstolos, para nós copiarmos, de maneira que igrejas deveriam ser formadas, baseadas neste padrão, nesta marca d'água. Assim, queridos, nós temos na Bíblia um padrão do que é a igreja. E em torno dela, ou desses padrões, a igreja deve ser construída. Assim, Deus não deixou ao bel prazer da igreja decidir ou escolher ou moldar a sua igreja, não, ele criou um padrão. E nós cremos, eu sei que há outros grupos reformados que não pensam dessa maneira, como os presbiterianos, por exemplo, que têm apenas o princípio regulador do culto e creem que Deus tem determinada a maneira como o culto deve ser feito, mas governo, vida cristã e tudo mais, o crente decide. Quem sabe por isso não seja a resposta do porquê o mundanismo tem tomado conta de tantas congregações, mas nós cremos que a Bíblia tem determinado, Deus tem determinado, não só o modelo da igreja, mas como o crente deve viver, como deve ser o governo da igreja, essa igreja do Deus vivo, essa adoração do Deus vivo. Nós somos o povo de Deus. Será que o Senhor nos deixaria o bel prazer da imaginação humana para sermos tentados pelo inimigo de nossas almas? De maneira nenhuma, queridos. É por isso que nós iniciamos então
esse tema de tamanha importância. O que é a igreja? Nós vimos. E nós recordamos dessas 3 metáforas da Bíblia. Entre 7 metáforas, nós vimos que a igreja é comparada ao povo de Deus, é comparada ao prédio de um templo, unidos, atados, colados ali como tijolos, pedras vivas, isto é, para o culto a Deus, o lugar onde Deus se apraz em habitar entre o seu povo. A igreja também é comparada na palavra de Deus a um corpo humano, onde cada parte colabora e a cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. É um corpo orgânico, não são partes separadas. Nós vimos também que a igreja é comparada a uma família, onde há propósito, onde há respeito, onde há zelo por o nome de nosso Salvador em nossas vidas. E há tantas metáforas maravilhosas. A igreja é comparada a um exército na Bíblia, é comparada a um hospital também, é comparada a uma vinha. E essas metáforas ou figuras nos mostram o que é a igreja. E nós vimos também, queridos, que há elementos que caracterizam o caráter de uma verdadeira igreja bíblica. O Novo Testamento ensina 4 princípios básicos que definem e que determinam o caráter de toda a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E esses princípios tornam cada igreja verdadeiramente efetivas e agradáveis a Deus. E devem estar sempre presentes, operantes e visíveis numa verdadeira igreja. São eles. O primeiro deles, você se recorda? Cristo é o Senhor e a cabeça de toda a igreja local individual, onde cada congregação local individual é inteiramente independente e autônoma de outras congregações. E ela não se sujeita a qualquer corpo denominacional, associação, sínodo, Supremo Conselho ou o que quer que seja. A igreja do Senhor é local e ela está sob a autoridade de Cristo através da sua palavra, com seu próprio governo estabelecido pela palavra. Ela não se submete a uma associação, ela é independente. Esse é um princípio de extrema importância para nós, sobretudo que somos independentes. O segundo princípio nós vimos é que somente crentes convertidos, pessoas que realmente nasceram de novo, esse é o ensino da palavra de Deus, devem ser admitidos para dentro da membresia da igreja. Pessoas não podem ser trazidas para a membresia da igreja porque foram batizadas na infância ou como bebê, ou por qualquer outra razão, mas somente pessoas que têm um testemunho crível, real, de frutos de conversão, devem ser aceitos como membros numa igreja. Sim, a porta da igreja está aberta a todas as pessoas para virem ouvir o evangelho da palavra de Deus, mas a mão direita de membresia é estendida àquelas pessoas que experimentaram aquela mesma obra de conversão que o povo de Deus, então são trazidas para a membresia. Esse é um princípio de extrema importância para nós. O terceiro princípio é que cada membro em particular deve estar sincera e totalmente dedicado à comunhão com os irmãos e ao serviço da igreja local, de fato, dedicado à comunhão com irmãos e irmãs em Cristo e envolvido diretamente no serviço na obra do Senhor. Daí aquelas metáforas do prédio, não é? Do corpo, da família, todos envolvidos, todos unidos, todos servindo na obra do Senhor. E o quarto princípio é que cada igreja individual, local, vivendo de fato em obediência ao Senhor pela palavra, haverá de experimentar crescimento espiritual como um sinal de vida espiritual naquela congregação. Mas esse crescimento ele está de acordo com a vontade de Deus e com o cronograma de Deus. É Deus quem determina, mas é um sinal de que uma igreja viva, sob a bênção do Senhor, haverá de experimentar crescimento. E o povo de Deus nessa congregação haverá de experimentar crescimento e maturidade na fé e desenvolvimento no conhecimento das verdades. E também haverá conversões, e haverá pessoas servindo ao Senhor com grande alegria. São frutos de grande crescimento que são dados pelo Senhor gradativamente a igrejas realmente bíblicas. Bem, queridos, é maravilhoso pensar sobre isso, porque ao lidarmos com essas questões, se torna tão claro, não, em nossa mente, o que seja uma igreja. E quando nós temos esse mapa, esse projeto, com a marca d'água do Senhor sobre o que é uma igreja, nós podemos comparar isso com o que nós vemos em volta e discernir realmente o que é uma igreja de acordo com a palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus por nos dar esses sinais, essas direções do que seja uma igreja. Assim nós não estamos perdidos neste mundo ou na escuridão a respeito do que seja a igreja. Nós podemos observar na palavra o modelo e podemos comparar com a nossa igreja, comparar onde quer que estivermos e saber se essa é uma igreja realmente bíblica, reformada de acordo com a palavra de Deus. Mas deixe-me voltar agora e afunilar um pouco o foco. Bem, o que vem a ser uma igreja então reformada
O que caracteriza uma igreja que se autodenomina reformada? Eu creio que isso é de tamanha importância para nós no Brasil, porque é uma confusão que se espalha em toda parte sobre o que seja reformado. Eu creio que cada um dos irmãos, talvez, tenha experimentado a oportunidade ou passado pela situação de alguém lhe perguntar qual é a igreja que você frequenta, e você respondeu: eu frequento uma igreja batista, uma igreja reformada. E a pessoa tem entendido renovada ou reformado, que negócio é esse? É um crente que está se reformando, se recuperando de algum problema? E há um desconhecimento generalizado no Brasil do que seja uma igreja reformada, ainda embora os batistas em particular, quando chegaram aqui nesse país no século XIX, chegaram como reformados, e desde então a decadência da denominação batista em nossa pátria. Bem, o que é uma igreja reformada? Ser uma igreja reformada não é meramente possuir uma confissão de fé, seja Westminster Batista de 1689, não é simplesmente ter na prateleira ou ter pela manhã estudos bíblicos em cima da confissão. Ser uma igreja reformada não quer dizer simplesmente crer, ensinar os cinco pontos do calvinismo. É muito mais do que isso. Uma igreja reformada, queridos, eu creio que a melhor definição bíblica do que seja uma igreja reformada está aqui nessas palavras do apóstolo Paulo dirigidas a Timóteo. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Observe a definição de que uma igreja reformada: a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É o lugar onde Deus habita com o seu povo, a igreja do Deus vivo. É a agência de Deus neste mundo para preservar e anunciar as verdades comunicadas por Deus à raça humana, a coluna e a firmeza da verdade. Você percebeu? É o lugar onde Deus habita e a agência de Deus neste mundo para proclamar a verdade. A coluna, ou esteio, você sabe que é uma coluna, em cima dessa coluna é um objeto. O foco não está na coluna, mas no objeto. Ela levanta, ela eleva, seja um vaso, seja alguma coisa, não é? E essa igreja, ela é como uma coluna que eleva e mostra a todas a verdade, que é a palavra de Deus. A igreja não é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e a igreja eleva, demonstra, proclama a verdade de Deus. E aqui está uma definição maravilhosa do que seja uma igreja reformada. É uma igreja reformada de verdade, se ela é moldada pela palavra de Deus, então ela é um retrato muito, muito próximo de uma igreja dos tempos do Novo Testamento. Tirando o contexto histórico que aqueles crentes em Jesus experimentaram no primeiro século, uma igreja reformada hoje, moldada segundo a palavra de Deus, é um retrato vivo do que seja uma igreja do Novo Testamento. Bem, queridos, creio que um pouco de história nos ajudará aqui para tentar definir o que seja reformado, não é? Deixe-me tentar pensar sobre esse termo reformado. Todos sabem, em nossos estudos sobre história, na escola secundária, eu creio, que o termo reformado vem da reforma protestante no século XVI. Você se recorda também que por muitos e muitos séculos, o catolicismo romano, chamado de Igreja Católica Romana, ela ocultou a verdade da palavra de Deus, enterrando esta verdade debaixo de uma imensa parafernália de liturgias, de coisas místicas e esotéricas. Por séculos, essa instituição imensa dominou, assim por dizer, a palavra de Deus, porque em muitos países da Europa e também na Ásia, a palavra de Deus foi guardada apenas nos originais, grego e hebraico, aramaico, e o Novo Testamento se mantinha ali, mas ela não era traduzida para as línguas das regiões e países, ela fora traduzida para o latim. E aqui no Ocidente, a Igreja Católica dominava esses manuscritos e a tradução da palavra de Deus para a língua latina. Por muitos séculos, a Igreja Católica Romana tinha um imenso poder sobre os países, dominando reis. Reis eram coroados pelo Papa, e assim a verdade esteve oculta, entre aspas, nunca perdida, obviamente. Em teus estudos, eu tenho certeza que o início de tudo isso foi por volta do ano 313, quando o imperador Constantino declarou que todo o seu império seria agora cristão. Agora pense comigo, de repente, milhares de pagãos do mundo inteiro se viram obrigados a vestir a camisa do cristianismo. De maneira que eles começaram a frequentar igrejas por curiosidade ou por imposição. Mas porque eles não conheciam a Deus, não tinham uma experiência real de conversão, então eles trouxeram para as suas igrejas
e inundaram essas igrejas com ídolos de todos os tipos, suas casas, suas mentes, seus corações. E aqueles ídolos que eles adoravam e carregavam nos seus bolsos e tinham sobre as suas mesas, atrás das suas portas, começaram a receber nomes de santos, nomes de personagens da Bíblia, etc. E porque agora o império, o grande império romano, aquela força tremenda, tinha uma religião oficial declarada cristianismo, e esse império era localizado na cidade de Roma, na Itália. Então essa igreja também tinha que ter a mesma aparência desse império. Ela tinha que receber uma estrutura imperial. E assim foi que a igreja, ou as igrejas localizadas na cidade de Roma, tiveram uma grande influência sobre muitas igrejas. E aos poucos esses laços que já existiam de fraternidade se tornaram laços formais de associação ao longo dos séculos. E se o Império Romano tinha toda a sua estrutura de imperador, não é, de senadores, de conselhos, guarda pretoriana, e todo um luxo, e toda a glória, e todas as coroas, e o ouro, etc. Então essa igreja tinha que ter a mesma coisa. E aos poucos esses elementos começaram a passar para dentro dessa igreja, a partir do século IV, não é? 300 e alguma coisa, 13. E na igreja começou a se dar nomes e distinções a certos pastores, certos líderes, que se tornaram líderes de líderes, pastores dos pastores, pais dos pais, patros, patrons, papa. Então você tem o imperador, você tem agora o papa na igreja. Você tem manto real e coroa real, você tem manto real e coroa real na igreja. Você tem uma estrutura gigantesca de prédios, de beleza e de glória no Império Romano, então catedrais, vitrais, sinos, etc. E toda aquela parafernália humana, junto com os ídolos grecos romanos, começaram a entrar aos poucos para dentro dessa igreja, que se espalhava por toda parte. E aí nós temos o catolicismo romano com suas doutrinas, que vão sendo formadas aos poucos. A doutrina do purgatório só surge por volta do século XII, a doutrina de Maria como mediadora só no século XIX. Todas essas loucuras e heresias vão sendo adicionadas aos poucos à igreja chamada católica. Uma estrutura complexa, ideias estranhas, toda essa parafernália da liturgia começa a tomar conta da chamada igreja. E a palavra de Deus é aos poucos enterrada debaixo dessa parafernália. Mas queridos, você se recorda, não é? Ela não era mais pregada como antigamente na maioria das igrejas, pelo domínio do catolicismo romano. Tornou-se missa e era feito em latim. Talvez alguns aí que tenham pais com mais de 80 anos se recordam, seus pais mencionaram que nesse país, até os anos 60, a missa era proferida em latim, com o padre virado para lá, com as costas para a congregação. Isso mudou a partir do Concílio Vaticano II. Isso imperou aí por 1.800 anos, 1.700 anos, missa em latim com o padre de costa, até os anos 60 aqui no Brasil. Isso acontecia dessa maneira. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas não poderiam ler a Bíblia, era sob o domínio de uma suposta igreja, e uma missa sem sentido, dirigida a Deus, supostamente como um sacrifício de Cristo que era repetido novamente e novamente. Cada missa é Cristo sendo sacrificado novamente na Igreja Católica, só que um sacrifício sem sangue, incruento. De maneira que a hóstia se torna o corpo de Cristo de verdade para eles. Então todas essas loucuras pagãs começaram a entrar, e por meio do catolicismo romano, o paganismo foi trazido para o cristianismo e para o ocidente. Mas não pense que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo desapareceu, não. Porque a promessa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, 25, é que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. E assim, amigos, sempre houve igrejas fiéis, sempre houve igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro, fiéis à palavra de Deus, crentes de verdade que não dobraram o joelho aos ídolos do paganismo católico romano. Muitos foram trucidados, destruídos, mortos, espalhados por toda parte, se reunindo em catacumbas, se reunindo em locais distantes, mas a igreja sempre existiu, e a palavra sempre foi proclamada, e o evangelho sempre foi proclamado também. Até que no tempo da graça de Deus, eu vou fechar esse resumo histórico no momento, quando aprove a Deus trazer um reavivamento sobre a sua igreja, e levantar um número de pastores e de igrejas diferentes em países diferentes, e dar ousadia a esses pregadores a que espalhassem o evangelho, não temendo a morte. Muitos e muitos e muitos foram mortos pela Igreja Católica. Então surge o que nós chamamos de um movimento de reforma da igreja. A palavra de Deus começa a ser traduzida do original para as línguas dos povos, não é? Em vários países da Europa. E dentro da própria instituição católica romana, muitos padres e monges, pelo estudo da palavra de Deus,
começaram a conhecer a Cristo Jesus e foram salvos e saíram daquela instituição. E a questionar o distanciamento daquela instituição, da palavra de Deus, homens como John Hus e tantos outros, então o mais conhecido de todos, Martinho Lutero, e as suas 95 teses, contra o ensino da Igreja Católica, que ele pregou na porta de uma igreja, mostrando e comparando com a palavra de Deus o distanciamento daquela igreja. E o seu desejo inicial era reformar a Igreja Católica, daí o termo reforma. Ele não queria sair imediatamente dela, levá-la de volta à palavra de Deus. Mas não foi o que aconteceu. Ele deixou a igreja e muitos saíram com ele do meio do erro, e congregações foram estabelecidas em toda parte, e aqueles crentes que se reuniam escondidos começaram a ter mais ousadia, e muitos líderes de países, condes, etc., tomaram a força e foram influenciados pela palavra. Muitos foram convertidos, dando espaço e poder à palavra de Deus para ser traduzida. Lutero foi protegido por um desses na Alemanha, e assim o Senhor abençoando a sua igreja novamente, e as décadas e os séculos vão passando, e mais força toma o movimento contra os pregadores, como Calvino, John Knox na Escócia, e os batistas na Inglaterra e tantos outros, e aqueles grupos subterrâneos começaram a se unir, e há um grande líder aqui pregando a palavra de Deus, e esse grupo recebe o apelido desse líder, Menonitas, esses porque batizam as pessoas de novo nesse país. Por que batizam? Porque eles foram batizados como bebê, na infância, são chamados de anabatistas. E aqueles outros que carregam a Bíblia debaixo do braço, os bíblias, batistas eram chamados de os bíblias no Brasil, porque iam para a igreja com a Bíblia. E tantos apelidos e tantos grupos, mas um retorno à palavra de Deus, um retorno às doutrinas da fé. E assim esses movimentos se espalham por toda parte, e uma vez que a palavra de Deus chega às mãos das pessoas, então conversão verdadeira, transformação e uma grande reforma. De maneira, queridos, que inicialmente o termo reforma foi utilizado então para designar aquele movimento inicial de reforma dentro da Igreja Católica por muitos ex-padres. E os princípios fundamentais desse movimento inicial, chamado de Reforma Protestante, eles são expressos naqueles chamados 5 solas, que nós ouvimos o tempo todo, do latim, 5 somentes, ou 5 solas, que representam o que eles criam, em contradição ao que a Igreja Católica ensinava. 5 somentes, o primeiro deles somente a Bíblia, sola a Escritura, somente a Palavra de Deus. Não a tradição dos papas, não as ideias do clero, somente a Palavra de Deus tem verdadeira autoridade. Somente a Bíblia é a única palavra autorizada, inspirada por Deus, a única fonte para a doutrina cristã, e deve estar acessível a todas as pessoas, somente as Escrituras. Então somente Cristo era uma outra afirmação daqueles primeiros reformadores. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não o Papa, não os padres. Uma pessoa deve ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Daí somente Cristo Jesus. Grandes afirmações, somente a fé. Sola fide. Justificação diante de Deus é pela fé na palavra de Deus em Cristo Jesus. Somente recebida essas verdades pela fé. Nunca por meio de algo físico como batismo, crisma ou o que quer que seja, salvação, somente pela fé em Cristo Jesus, por meio do arrependimento. Então, glória somente a Deus, só lhe deu glória, o ensinamento de que toda a glória deve ser dirigida a Deus somente. Os reformadores criam que seres humanos, mesmo aqueles santos canonizados pela Igreja Católica Romana, papas, hierarquias eclesiásticas, nenhum deles era digno da glória que estava sendo concedida a eles, tamanha glória. O Papa usava e ainda usa uma coroa com 3 coroas unidas, como Rei do céu, Rei da terra e Rei das regiões inferiores. Você sabia disso? Que glória não é dada a um mero homem. Mas eles diziam, não, somente Deus deve ser exaltado, somente Ele deve receber glória. Louvor e glória pertencem somente ao Senhor, porque é Ele que santifica e usa uma pessoa. Assim, somente pela palavra, salvação somente pela fé, por meio do Senhor Jesus Cristo e tantas outras afirmações, não é? E posteriormente, quando muitas pessoas obedeceram a palavra de Deus e saíram do meio católico, então veio essa palavra reformada designar o esforço de outros homens, como de Calvino, em Genebra, que foi muito mais além de Lutero em termos de reformar a igreja. E se com Lutero, ao início da chamada Reforma Protestante, oficialmente falando, ainda com ele permanecia muito do ranço do catolicismo.
Tanto é que a igreja luterana ainda traz muitos desses elementos hoje no catolicismo romano. Mas com Calvino muito foi feito para purificar essa igreja na liturgia, no culto, etc. E devolver a preeminência à palavra de Deus, reformar a adoração, não mais adoração estética, mas uma adoração simples, racional, dirigida a Deus, não mais vitrais, incensos, sinos, procissões. Acabe com toda essa coisa e traga um culto reverente e simples a Deus, em espírito e em verdade. Reforma no governo e assim, essas igrejas a partir desse período vieram a ser conhecidas como igrejas reformadas de acordo com a palavra de Deus. E o movimento segue em frente. Posteriormente ele tomou uma outra significação ainda mais ampla, porque o termo reformado passa a ser identificado com o movimento puritano, ali a partir do século 16, 17 em diante, na Inglaterra, na Holanda, na França, em tantos países onde a palavra de Deus se espalhava. Quem foram esses puritanos? Os puritanos foram crentes em Jesus de muitas igrejas que herdaram o legado dos reformadores primeiros. Ou seja, eles amavam a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus como a sua única fonte de autoridade em questões espirituais. Os puritanos eram crentes que perceberam que ainda havia muitos elementos da corrupta Igreja Católica influenciando as suas igrejas locais em seus países. E eles perceberam que muitas igrejas só foram reformadas parcialmente. E assim eles se entregaram com a ajuda de Deus e com grande esforço a purificar as suas igrejas locais, enquanto eles próprios se esforçavam para purificar as suas vidas e viver uma vida de verdadeira santificação. Daí terem recebido o apelido de puritanos, porque buscavam a pureza da igreja e a pureza de suas próprias vidas. Foram pessoas em séculos posteriores que receberam o legado dos primeiros reformadores, que viram que ainda havia muito erro católico romano presente dentro das igrejas e se entregaram ao movimento de purificação da igreja, enquanto buscavam santificação em suas próprias vidas. Eram crentes de verdade, queridos, vidas voltadas para Deus, pastores fiéis e determinados, homens e mulheres que estudavam a palavra de Deus e amavam a palavra de Deus. De maneira que é nesse contexto que o termo reformado adquire esse elemento puritano. Bem, você percebe então a origem e o desenvolvimento do termo. Representa o esforço sincero de crentes verdadeiros de retornar à palavra de Deus. Inicialmente do século XIII ao século XVI, os primeiros reformadores, várias igrejas, Lutero, Calvino e tantos outros antes. O movimento puritano, o termo reformado adquire um aspecto mais amplo, desejo de pureza na adoração, pureza no serviço, pureza na minha vida cristã, em casa, entre familiares. O esforço vigoroso desses homens de reformar a igreja, purificá-la, em outras palavras, de retornar à palavra de Deus e tirar dali ideias humanas. Bem, queridos, essa é a ideia. O termo surge dessa ideia de protestar contra o catolicismo, daí protestante, de reformar a igreja, adquirir um aspecto de pureza, puritanismo com esses homens e mulheres a partir do século XVII, XVIII em diante. Então chega até nós com este sentido. Nós temos tremendos desafios em nossos dias. E o nosso desafio também é de reformar a nossa igreja e nossa geração. Porque o erro do mundanismo, como em todas as épocas, é muito sutil e contínuo. É como uma poeira que se acumula leve continuamente sobre um móvel. Quando você percebe, já há muita poeira ali. E a reforma, ela lembra que há sempre um esforço ao longo das gerações, quando a igreja existe, ao longo das suas gerações, de se manter pura, de permanecer na palavra de Deus, de elevar a autoridade da palavra de Deus. E o movimento puritano, ele apontou para o fato de que não há reforma de igrejas sem que haja primeiramente uma reforma pessoal, uma purificação pessoal de vida, uma santificação pessoal diante do Senhor, e que não há reforma de uma igreja sem que haja um esforço sacrificial para conhecer, para amar, para proclamar e para defender a palavra de Deus. Santificação de vida pelo Espírito através da palavra, santificação da igreja pelo Espírito através da palavra. Em cada geração, para a igreja, há o desafio da reforma. Esse é o desafio da reforma. Purificação de nossas vidas e da igreja, um retorno à palavra de Deus. Agora, queridos, você percebe o erro de muitas pessoas por aí no meio reformado? Você continuamente ouve coisas como essa. Nós precisamos voltar à reforma, não é verdade? Mas os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra.
E aí, quando você começa a cavar um pouco o que esses líderes aqui no Brasil e em outras partes dizem sobre o que é voltar à reforma, o que eles querem dizer é: nós precisamos voltar ao queijo e ao vinho da reforma, à arte da reforma, à música clássica da reforma, Bach, em comparação às músicas católicas. Não é verdade? Então, há muitas pessoas que se dizem reformadas e tudo que elas querem é beber desse mundo um pouquinho mais purgado, através do que é a cultura chamada reformada, filosofia reformada, a música reformada, a arte reformada, enquanto eles estão bebendo do mundo. Mas voltar à reforma não é voltar ao subproduto da reforma na cultura, mas sim a palavra de Deus. Vidas separadas do mundo, para a glória do Senhor. É retornar à essência do amor e da submissão à palavra de Deus e uma vida de verdadeira fé. Bem, cada geração o desafio da reforma está presente, porque é um desafio para a santificação. Em um aspecto individual, nunca houve um tempo tão mau, vil, sensual, de um ateísmo militante quanto o nosso. E esse é o chamado da reforma para nós hoje, porque é o chamado de Deus em sua palavra para a reforma de vidas, vidas voltadas para Ele, vidas sob a autoridade da palavra de Deus. Em um aspecto coletivo, como pessoas salvas, juntos, como igreja, o chamado da reforma ainda é o mesmo, é a purificação da igreja, para fora da igreja o mundanismo, para fora da igreja a linguagem mundana de música, de rock, de pop e o que quer que seja. Crentes santificados, não crentes moldados segundo a cultura deste mundo. Esse é o chamado de Deus para a purificação do corpo visível de Cristo, da sua noiva. É o mesmo chamado de sempre. Essa foi a bandeira da reforma. Mas parece que muitas pessoas estão confusas em nossos dias. Eles querem voltar ao subproduto da reforma mais do que a palavra de Deus na reforma. Tremendo, não é? Pensar sobre isso. Em cada geração o desafio da reforma está diante da igreja, porque é um desafio, mais uma vez, de santificação. Para nós hoje no Brasil, em particular, são muitos os desafios da reforma, não é? Santificar a igreja do mundanismo, do liberalismo teológico que põe a palavra de Deus de lado, do pentecostalismo e suas ideias nocivas, esotéricas e místicas, do dispensacionalismo. Você percebe que cada um desses ismos é uma tentativa de remover a palavra de Deus, como o catolicismo fez do povo de Deus. O liberalismo teológico esvazia a palavra de Deus. Isso aqui é folclore, é muito mito judaico, aqui é muita influência daquelas tribos em volta. Nem tudo aqui é bíblico, nem tudo aqui é divino. A gente tem que aprender a separar. E aí você rouba a palavra de Deus do povo de Deus. O pentecostalismo faz essa mesma coisa, reduz a autoridade da palavra de Deus e eleva a experiência humana por sonhos, visões e tantas coisas. Traz o mundanismo pela música típica do pentecostalismo, da oração do ego. E o dispensacionalismo rouba grande porção da palavra de Deus, diz: não, é somente para Israel, igreja classe A, como nós vimos, gentios na igreja classe B. Que desafios nós temos para a reforma hoje, não é? Nos livrar dessas influências mundanas e satânicas da igreja. E como crentes individuais, estarmos atentos à força do mundo. Será que nós temos bebido da cultura do mundo? E às vezes você observa crentes que parecem mais mundanos do que crentes. Eles querem tudo desse mundo, eles querem ser crentes mundanos. Esse é o termo usado por muitos, não é? Eles imaginam que estão influenciando o mundo. Então eu me entrego ao álcool, eu me visto de uma maneira sensual como o mundo, eu faço uma tatuagem, eu bebo dessa cultura, a minha vida é aqui, eu sou um crente mundano e eu imagino que estou voltando à reforma. Deixe-me fechar essa análise histórica aqui. Essa é a maneira como esse belo termo chegou a nós hoje. Uma igreja limpa, vidas limpas, a autoridade e o poder da voz de Deus registrada sobre a vida de um crente. Vidas voltadas para Deus, igrejas agradáveis a um Deus santo, homens e mulheres regenerados, atados e unidos uns aos outros, um grande vigor e veemência por manter a igreja pura e separada do mundo. Todas essas igrejas que ao longo da história foram denominadas igrejas reformadas, independente do grupo a que pertenciam, batistas, presbiterianos, congregacionais, possuíam esses distintivos. E esses distintivos são essenciais. Distintivos da reforma são distintivos de uma verdadeira igreja bíblica. Daí estas palavras: o que é uma igreja reformada? É a igreja do Deus vivo,
é a coluna e a firmeza da verdade. Há certos distintivos que marcam uma igreja chamada reformada. Eu quero concluir em alguns minutos lidando com eles. O primeiro deles é esse: somente a Bíblia, somente as Escrituras revelam a verdade de Deus ao ser humano, e não há nenhuma outra fonte de revelação de verdades eternas. Nenhuma palavra do Senhor para mim, nem um sonho ou qualquer coisa do tipo. Somente a verdade contida nas Escrituras, fechadas aqui, foram uma vez por todas entregues ao povo de Deus, como nos diz Judas, não é? Uma vez por todas entregues. Somente a palavra de Deus. Nós devemos ter a Bíblia, as Escrituras, e dar a ela a mesma reverência que nós devemos a Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus revelada. Estou dizendo que você deve pegar o livro e beijar e levantar ele. Essa é a atitude de um pagão, não é? Você percebe o paganismo através do catolicismo romano. É isso que eles fazem. Eles dizem: eu amo a palavra. Eles beijam, ajoelham e põem ela em cima de lado. Não, queridos. É obedecer à voz de Deus e cumpri-la e ser moldada. Para todo o povo de Deus, em particular os reformadores e puritanos, as Escrituras foram fonte infalível, inerrante da vontade de Deus. Mas o catolicismo romano tem usurpado isso e dado ao Papa essa autoridade, dizendo que o Papa é infalível. Você percebe? Esse foi o ponto inicial de toda a reforma protestante. Foram crentes que se apegaram à palavra de Deus, contrastaram essa palavra, este ensino, com o ensino do Papa, e escolheram honrar e dar ouvidos à palavra de Deus mais do que à voz do homem. Esse é o desafio para você e para mim. Não dar ouvidos a uma palavra do Senhor que a irmã profeta trouxe, ou que o pastor apóstolo trouxe. Você percebe o desafio da reforma diante de nossos olhos? Queridos, grande veemência, grande amor por estas verdades reveladas, elas acima de todas as coisas. E foi assim que começaram a emergir igrejas realmente moldadas de acordo com a palavra de Deus, igrejas realmente reformadas de acordo com a palavra de Deus. Perceba essa diferença. Hoje há igrejas com o nome de reformadas, igrejas que são realmente reformadas de acordo com a palavra de Deus. Há igrejas que trazem a herança e o subproduto da reforma, e há igrejas que são realmente reformadas de acordo com a palavra de Deus. Somente as Escrituras. A igreja reformada deve reconhecer a palavra de Deus escrita como a única expressão autorizada da vontade divina para todos os aspectos da igreja, do governo, da adoração, da vida de um crente neste mundo, da sua postura. E esse ensino, ele não surgiu da cabeça dos reformadores, eles apenas redescobriram o que está na palavra de Deus. Deixa eu me provar com alguns versículos. Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 2. Você pode anotar, eu vou passar rápido por esses versículos. Deuteronômio 4, 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, lembre-se que Israel representa a igreja. Ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus, vosso Pai, vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Você sabia que o livro de Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia, eram um livro só? Aqui no primeiro livro da Bíblia, que era um só no início, há um comando a não acrescentar nada à palavra de Deus e não tirar nada da palavra de Deus, mas obedecer e viver a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30 agora, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Mas se um irmão vem e me diz: eu tive uma visão e uma revelação, mesmo, Deus falou contigo, então o que você tem que fazer é o seguinte: você vai escrever isso no papel e você vai adicionar a Bíblia, porque Deus tem que falar para o mundo inteiro. Você percebe que agora a gente está adicionando a Bíblia, e quantas milhões de revelações e profecias não há por aí, não é? O tamanho dessa Bíblia que nunca acaba. Será que Deus está se contradizendo? Ouça essas palavras: nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Apocalipse capítulo 22. Nós vimos no início da Bíblia, vimos no meio da Bíblia, agora veja novamente no final da Bíblia. Versículos 18 e 19.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e livro aqui não é apenas Apocalipse, mas todo o livro, a Bíblia. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você percebe as advertências? É porque há uma autoridade nesta verdade, ela não deve ser modificada, nem adicionada, nem alterada. A regra do próprio Senhor Jesus Cristo foi essa, João 17. Nós vemos essas palavras do Senhor. O Senhor se dirigindo aos discípulos que representam a igreja: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a base da verdade. Essa é a base da revelação de Deus ao ser humano. Ela está contida aqui e selada aqui. Nada mais deve ser acrescentado do que esteja aqui. O Senhor Jesus reconhecia, Ele próprio, a grande autoridade da Bíblia. Não é quando Ele foi confrontado pelo diabo, ali no deserto. Qual foi a resposta do Senhor? Assim está escrito. Ele poderia ter dito: o Senhor me disse, e eu sou Deus encarnado, mas para honrar a sua própria palavra e nos ensinar a honrá-la, assim está escrito. Essa deve ser a nossa resposta a supostos profetas e líderes com suas palavras do Senhor. Está escrito aqui. Está. O que eu estou dizendo para você, na minha profecia, não está fora da Bíblia. Se não está fora da Bíblia, então não precisa, é inútil, já está na Bíblia. É diferente da Bíblia, então tem que ser rejeitado, porque está fora da Bíblia. Você percebe, queridos? Tudo está aqui. Algumas pessoas se afastam da palavra de Deus. Nós temos os relatos do Senhor Jesus. Mais tarde ele acusou os líderes judaicos, dizendo a eles que eles atribuíam mais importância à sua tradição do que à lei de Deus. Porque vocês acrescentam, perguntou-lhes incisivamente lá em Mateus 15:3, transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. E nós podemos dizer o mesmo hoje: vocês transgridem a palavra de Deus pelas vossas revelações, intuições e palavra do Senhor. Mesmo desafio da reforma diante de nós. Nós devemos amar essas verdades e conhecê-las a fundo, e dividir bem a palavra de Deus e defendê-las como nunca antes, de maneira que uma igreja reformada reconhece a absoluta autoridade da palavra sobre todas as coisas. Outro distintivo de uma igreja reformada, de acordo com a palavra de Deus, ela proclama a transcendência e a glória do Senhor. Ela enfatiza a soberania de Deus em todas as coisas, a majestade, a glória, o poder, a divindade do Senhor é manifesta e proclamada pelo seu povo. A igreja reformada afirma isso, e isso deve estar visível em tudo que a igreja reformada faz. A Bíblia ela dá grande ênfase à majestade de Deus, à soberania de Deus. Por exemplo, em Isaías capítulo 57, versículo 5, a Bíblia se refere a Deus como o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Que palavras gloriosas. Aquele que possui em si próprio e somente em si toda a perfeição e toda a glória e todo o poder. A soberania de Deus é absoluta, ela se estende a cada detalhe da história, da manifestação de Deus. Lá em Deuteronômio 4:35, Daniel 4:35, Deus, Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe, o que fizeste? Quem somos nós, diante de um Deus glorioso e santo? De maneira que isso afeta uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. De que maneira isso afeta, queridos, uma igreja verdadeiramente reformada? Bem, afeta primeiramente a adoração dessa igreja. Igrejas reformadas segundo a palavra de Deus têm a majestade e a glória de Deus a despertar um senso de grande piedade e santo temor em nossos corações, no nosso ato de culto público. É por isso que há ordem no culto público. Uma igreja reformada, os adoradores aprendem a ter ciência de estarem na presença de Jeová, Deus infalível e majestoso. Esse conceito, ele bane pensamentos levianos. Por que é que nós pedimos que quando a palavra de Deus está sendo lida e alguém chega atrasado, que espere lá fora? Por causa da glória de Deus em seu culto. Será que deve haver interrupção, irreverência, gente andando e passando quando a palavra está sendo lida? Ou quando a oração está sendo dirigida ao Senhor?
Oh, amigos, o foco não somos nós, é o nosso Deus. Se alguém chama atenção para si mesmo e faz algum barulho, distração e coisas do tipo, será que nós devemos roubar a glória de Deus e trazer atenção para nós mesmos? Por isso que nós temos esse grande foco, em grande reverência. Coisas gloriosas, coisas profundas, hinos que exaltam o Senhor, que falam sobre a experiência cristã. É por isso que é vergonhoso chegar atrasado na igreja, tropeçando para dentro do culto, quando Deus está sendo adorado, coisa leviana. Honra, glória, soberania de um Deus eterno e glorioso. Mas pastor, se o senhor falar assim, as pessoas vão embora. Que o Senhor permaneça aqui, e que o Espírito de Deus permaneça aqui. Não é verdade? Essa é a diferença. Igrejas voltadas para a glória do Senhor. Mas pastor, se pedir para as pessoas desligarem o celular, talvez elas se ofendam. Que Deus não se ofenda, e que o Espírito de Deus não se afaste, que haja ainda conversões aqui, e a palavra seja autenticada. É a glória do Senhor, e não a glória de homens e mulheres como nós. Vidas voltadas a Deus. E quando nós amamos ao Senhor e somos transformados, essas coisas se tornam tão aprazíveis, e nós vemos como necessário reverência e alegria na casa do Senhor sempre. Oh, queridos, que verdades, não é? Deus é céus, povo santificado, humilde de coração, santo temor, verdadeira alegria, verdadeiro júbilo, Deus vivo e verdadeiro. Como nós poderíamos beber da cultura deste mundo? E como nós poderíamos desafiar a palavra de Deus e a maneira de Deus, e dizer eu prefiro assim, e Ele está certo. Deus eterno. Será que é descuido? Será que é desatenção quando a Bíblia é lida e a oração é oferecida ao Senhor? Bem, nós servimos ao Deus e assim, essa soberania, essa glória molda a nossa adoração. E nós acompanhamos a oração com interesse e sinceridade, e acompanhamos a leitura da palavra, e quando nós cantamos, cantamos com o coração e com a mente, e com os lábios, nós produzimos som, dirigindo ao Senhor, porque nós estamos na presença dEle. Quão nocivo, não é? É a adoração contemporânea, com seus decibéis e cores. Ela rouba a mente e o coração do povo de Deus, e exalta o corpo e a sensação. Mas nós misturamos a mente na palavra, com profundas emoções e sentimentos reais que são motivados por essas verdades eternas. Um Deus glorioso, um Deus santo, em sua casa um povo santificado, um povo cheio de reverência e santo temor, e de verdadeira certeza e alegria. Há uma outra ênfase de igrejas reformadas, que é o caminho da salvação. Uma igreja reformada é uma igreja que proclama continuamente o caminho da salvação. O Evangelho é pregado ali semanalmente, continuamente. E esse Evangelho ele enfatiza a corrupção humana inteira, a depravação humana, como resultado da queda do ser humano. Assim é necessário enfatizar a condição e o estado espiritual de uma pessoa antes de se oferecer o bálsamo do Evangelho. Porque é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós vemos o estado humano, então nós vemos o remédio de Deus para a condição humana. Ela enfatiza a eleição incondicional, que Deus elegeu o seu povo sem mérito algum no ser humano, mas foi por sua inteira graça e favor. Foi uma eleição para a salvação, 2 Tessalonicenses 2:13, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. A eleição é pela graça, é sempre merecida aí da nossa parte, o que significa dizer que o ser humano não salva a si mesmo, mas a salvação pertence ao Senhor. E assim, queridos, um crente reformado, em vez de questionar essa doutrina, ele se prostra diante do trono da graça em louvor, em adoração sincero, porque se Deus não houvesse eleito pessoas para a salvação, então ninguém jamais seria salvo. Graças ao Senhor, que Ele tem elegido bilhões de pessoas que um dia o conhecerão. Proclama a expiação limitada, que Cristo derramou a sua vida pelo seu povo, que Deus enviou Cristo a este mundo para salvar a sua família, e que a sua morte foi efetiva, e o seu poder é efetivo e eficaz para a salvação de todos aqueles por quem Ele morreu. Fala sobre um chamado eficaz, que o Senhor haverá de chamar e vencer as barreiras da resistência de um coração duro. Quando Ele chamar pelo Evangelho, Ele virá, ela virá. E se nós lançamos a rede do Evangelho a todas as pessoas, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, e pregamos, e oramos, e intercedemos, esperando na graça de Deus.
E se é verdade que Deus tem elegido os seus, também é verdade que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Quão maravilhosa essa doutrina, não é? Ela passa a nossa compreensão, mas são verdades expressas. Isso nos dá a autoridade de pregar o Evangelho a toda criatura, e urgir e prometer e instar que se ela crer no Senhor Jesus e se aproximar dele pela fé, será salva. Quão maravilhoso é pensar sobre a obra eletiva do Senhor. Ela fala sobre a perseverança dos santos. O Senhor haverá de preservar os seus até o final. Jó 17:9, o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos, porque foi lavado, irá crescendo em força. Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o final, porque a salvação vem do Senhor, pertence ao Senhor, nenhum daqueles que foram salvos por Ele jamais se perderá. Deus não está abandonando o seu povo, nem se esquecendo da sua graça. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão, disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10. E uma igreja reformada também enfatiza o pacto, a aliança da graça, estabelecida por Deus. Você se recorda que houve uma aliança feita por Deus e o homem, e nós chamamos essa de aliança das obras. Deus disse ao nosso primeiro pai, Adão, que se ele vivesse diante dele em obediência, ele desfrutaria da eternidade. Mas havia um teste ali, e esse teste provou. Embora sendo tentado, o ser humano escolheu se rebelar contra Deus, e o resultado foi o que nós temos. E porque Adão era esse representante, ou cabeça federal da humanidade, toda a raça humana cai com ele. Mas ao mesmo tempo Deus tinha feito um pacto, uma aliança consigo mesmo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não mais uma aliança baseada em obras, mas baseada na obra do Senhor Jesus. Que se ele viesse a este mundo como um representante daquele por quem ele morreria, então eles seriam salvos para sempre. É por isso que nós lemos, queridos, lá em Efésios e em Gálatas também, que o Senhor Jesus Cristo é o último Adão, o último representante, e a sua condição também era a obediência. Mas a obediência do Senhor não era apenas ativa e se submeter à vontade do Pai como homem, mas uma obediência passiva de morrer no lugar do seu povo para resgatá-los. Por isso o Filho de Deus foi obrigado a cumprir toda a justiça, como nós lemos em Mateus. Ele tinha de ser obediente até a morte. Ele deveria experimentar o que o seu povo experimentaria e salvá-los assim. E na plenitude dos tempos, Jesus veio para cumprir aquela aliança eterna e viver aquela vida e pagar o preço no lugar do seu povo. E quando pela fé pecadores reconhecem os seus pecados e se aproximam do Salvador, então eles são incorporados a esse pacto, a aliança de salvação, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, nos diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho nessa aliança para salvar, para transformar. Essa aliança ensina a necessidade da fé no Senhor Jesus, de vir a Ele, estar nele e ter os seus méritos, porque se nós não estamos em Cristo, nós permanecemos em Adão, aquele que nos representou lá no início e caiu. Mas se nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que nos representou e venceu, salvos por misericórdia, por graça e favor. E uma igreja reformada, por fim, enfatiza a experiência da graça. A igreja reformada enfatiza a necessidade de uma experiência pessoal de graça na vida. O cristianismo reformado, queridos, ensina a necessidade de sermos ensinados no íntimo, em nossos corações. A religião reformada é essencialmente experimental, é de um relacionamento com Deus. Todo crente reformado tem um desejo de conhecer mais a Deus, de ser santificado por Ele, de andar em sua presença. Um desejo no íntimo de santificação e de separação do mundo e de alcançar almas no mundo. Esse é um desejo tão sincero. Paulo nos diz em Romanos 7:22, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O crente reformado ama a lei de Deus. Ele não é salvo pela lei, mas ele é salvo para viver a lei agradável a Deus. Há um desejo de honrar ao Senhor. A lei se torna uma regra de vida para o crente, uma regra de santificação. E uma igreja reformada, ela proclama o Evangelho. Eu não precisaria
dar exemplos muitos, mas há um grande erro, uma falácia de que se você é um reformado, um calvinista, você não proclama o Evangelho. Que loucura, que falácia histórica. George Whitefield, para que houve um grande pregador como aquele homem, crente reformado, John Bunyan, William Carey, indo para a Índia, pregando a sua vida para alcançar milhões de almas, Pastor Spurgeon e tantos outros grandes proclamadores da graça. Os maiores pregadores do Evangelho na história têm sido homens e mulheres reformados. Pense sobre isso por um minuto. E por fim, grande consagração de vida. Uma igreja reformada segundo a palavra de Deus incentivará o espírito de verdadeira devoção entre o povo. Expresso em vidas verdadeiramente consagradas ao Senhor, esse é o espírito da reforma. Sermos governados por Deus. Romanos capítulo 14, 8, porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, 19, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Se uma igreja de fato bíblica e reformada, seus membros serão completamente comprometidos com Cristo Jesus, sua palavra e uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. O que é então uma igreja batista reformada? Está exatamente aqui. Talvez isso nos diferencie de outros grupos na questão de batismo. Há uma ênfase no batismo de crentes verdadeiramente salvos, que um dia reconheceram seus pecados e buscaram conscientemente o Salvador. Um bebê não pode fazer isso. E de um governo centrado na palavra de Deus e não em ideias humanas ou sínodos, etc. Talvez essa seja a nossa diferença entre outros grupos reformados. Mas aqui está, queridos, eu concluo com estas palavras. O que é uma igreja reformada? É a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade.